Essa geração Z, ela não tem mesmo paciência de assistir vídeo com mais de 1 minuto. Quanto menos tempo, melhor. Então, assim, eles não se prendem, é tudo muito rápido, é a velocidade da informação. Então, tem que ser vídeo curto. Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Inspira, essa temporada cheia de convidados especiais em comemoração aos 16 anos da Frase. Hoje a gente recebe aqui a Patrícia Staffa para conversar sobre o audiovisual aplicado às redes sociais, às mídias sociais. Ela que é graduada em Artes do Corpo pela PUC, jornalismo na Univap, é idealizadora do programa Rebuliço Cultural, que acontece na TV Univap, e iniciou sua carreira como produtora e redatora aqui na Frase, quando a gente era o antigo Ateliê de Letras. Paty, é muito bom receber você aqui e ter a sua participação aqui contribuindo os nossos conteúdos sobre audiovisual nesse programa, nessa segunda temporada do Comunicar Inspira. Obrigada, Pamela. Eu também agradeço muito por vocês terem me chamado. A Frase, assim, até hoje é muito importante para mim, porque eu trago os conhecimentos para minha vida, né? Eu aprendi muito, eu entrei na Frase ainda na época como estagiária. Os conhecimentos que eu adquiri ali, eu trago até hoje para minha vida. Eu falei para você que você é muito famosa aqui, viu? Até mesmo com os clientes que estão conosco desde a sua época, tem gente que, quando a gente vai, o seu nome... Falou seu nome, eles se faz, como que eu posso dizer? Quando eu falo seu nome, eles lembram da sua pessoa e associa. Isso é muito bom, lembrança de marca, né? Vamos lá. Legal. Paty, vamos lá. Olha, uma das ideias do projeto é abordar sobre temas relacionados à área da comunicação. Quando a gente fala de audiovisual, você participou dele no momento aqui na Frase, onde estava engatinhando, né? Onde a gente estava começando a trabalhar com o audiovisual aplicado às mídias sociais. Inclusive com o canal do Mecânica Fácil, que é um canal gerido por nós até hoje, né, no YouTube. E o que inspirou você a trabalhar com essa área, né? Você é formada em Artes do Corpo pela PUC, foi fazer jornalismo ali, uma segunda graduação. O que te inspirou aí trabalhar com o audiovisual? Eu brinco que eu acho que eu não escolhi o audiovisual me escolheu, porque assim... Toda a minha vida, assim, toda essa minha breve carreira profissional que eu tenho, eu fui sendo levada para o audiovisual. Eu me formei em Artes do Corpo, como você comentou, né, que é basicamente artes cênicas, teatro. Então, eu sempre gostei muito de dramaturgia, de criação e tudo mais. Eu já queria seguir para essa área. Escrever sobre a área de ficção, a priori, assim, na época. E aí, quando eu entrei em jornalismo, a minha ideia principal era mais ir para a área do editorial, de escrever. Só que eu descobri um mundo diferente. Acho que por isso que eu falo que o audiovisual me escolheu. Eu logo fui pra TV Univap e comecei a me desenvolver lá, aprender muita coisa lá na TV Univap. E eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho de cada processo do audiovisual, porque lá a gente não aprende só como deve se portar um jornalista, a gente aprende sobre todas as áreas. Então, desde a edição, o trabalho do cinegrafista, a gente tinha a oportunidade de aprender também a mexer com uma câmera de estúdio, editar. Então, a gente acaba aprendendo a respeitar todas as áreas e entender como que todo mundo trabalhando junto proporciona um trabalho de qualidade. Então, isso foi me encantando muito, assim. De lá, eu comecei a trabalhar com reportagem, depois eu fui para a Frase, né? Comecei a trabalhar com produção, como você comentou, e com audiovisual aí, com os vídeos no YouTube, que para mim foi muito legal, essa oportunidade de desenvolver a pauta e também mudar a chavinha na nossa cabeça para conversar diretamente com o público ali nos comentários. Então a gente tinha que conversar com eles com a linguagem deles, próxima a eles. E aí legal. Depois a gente ia conversar com outro cliente. A gente na época tinha aí no Ateliê de Letras também, um cliente que era uma clínica médica, que a gente falava sobre saúde da mulher. Então a gente tinha que virar a chavinha e já escrever sobre a área da saúde e fazer a pauta sobre a área da saúde, conversar com o público sobre a área da saúde. Então, eu acho que o legal dessa profissão, né, do audiovisual, é você ter contato com vários segmentos diferentes. Isso nunca fica monótono. Aí, logo depois eu comecei a trabalhar com reportagem e do Ateliê de Letras também, com a influência do Rodolfo, eu vim para a área do roteiro até hoje. Então, eu acho que o audiovisual me escolheu, porque eu fui sendo levada aos poucos, eu fui me encantando cada vez mais. E acho que é mais ou menos isso. Eu falo pro Rodolfo que quem passa, né, quem trabalha com ele, se não pegar a semente do roteiro, não germinou. Porque todo mundo, é uma das coisas que eu carrego mais como lição aprendida de trabalhar com ele, é a questão do roteiro. E assim, aplicar em tudo, né? Às vezes a gente acha que o roteiro, lógico, tem essa questão mais técnica, né? Como você disse, para o segmento
teatral, cinematográfico, de uma novela, ficção. Mas hoje aqui a gente acaba roteirizando, até mesmo responder uma pessoa, um áudio. Quando eu vou responder para alguém, gravar um áudio, que eu acho que vai ficar melhor, eu pego ali, abro o bloco de notas e escrevo ali do ladinho, para poder ter ali as palavras-chave e não deixa de ser roteiro. E você acompanhou o crescimento do Mecânica Fácil desde o início, vamos assim dizer, né? Quando você entrou aqui na Frase, o Mecânica Fácil era um canal que estava ali engatinhando, estava começando, e de lá para cá muita coisa mudou no YouTube. Como que você vê essa evolução? No YouTube ou no canal, você diz? No YouTube em geral, assim, o que foi surgindo de novo, porque naquela época, hoje o YouTube tá cheio de recursos, né? Tá cheio de coisas novas. Como que você vê toda essa evolução? Ou até mesmo quiser comentar um pouco sobre a sua experiência, como que você pegou o canal e como que, quando você saiu daqui, como que ele estava, né? O que foi crescendo ali com a sua participação? Primeiro, voltando ao que você estava falando da importância do roteiro, né? Eu vejo o roteiro realmente como algo muito importante para tudo que eu vou fazer também. Porque essa oportunidade, o processo de você colocar as ideias no papel te possibilita muito melhor a organização do pensamento de um trabalho de qualidade, assim. Porque não tem como você falar, até eu tô com um cliente e ele precisa gravar um story de 15 segundos. É uma coisa super simples, né? Aqueles 15 segundos, se for bem roteirizado, se você falar, não, nos primeiros 2 segundos você vai segurar um lápis, depois... Então, assim, se você fizer aquilo bem roteirizado e a fala sendo bem trabalhada e usando as palavras-chave certas, como você falou, faz toda a diferença num trabalho de qualidade no final. Então, assim, realmente, se você não usa um roteiro pra tudo, você tá falhando em alguma coisa, sabe? Legal. Desde a época que eu entrei, aí que a gente começou a trabalhar com o YouTube, não se falava tanto, por exemplo, em a quantidade de tempo que um vídeo deveria ter, porque eu acho que ainda estava sendo feito um estudo de público para saber quanto tempo as pessoas assistiam os vídeos no YouTube e tudo mais. Então a gente tentava, com as pesquisas que tinham na época, adaptar os vídeos, né, para assim, de 3 a 5 minutos, na época, os vídeos que a gente fazia. Então, o estúdio de criação mudou muito, né? Era muito mais limitado na época e a gente trabalhava com os recursos que a gente tinha. E eu lembro que quando eu entrei, o Mecânica Fácil, que era um canal, um cliente de vocês até hoje, né, da Dispemec, eles tinham poucos mil seguidores na época, e a gente começou a desenvolver esse trabalho, tentando ver qual seria o melhor formato, vinheta e tudo mais, o estudo de público, na época, que foi muito importante, dos concorrentes, dos stakeholders, né? A gente trabalhava com foco diretamente voltado para YouTube. Hoje em dia, a gente tem essas outras mídias, como você comentou, que estão crescendo muito, que é o Instagram, o Facebook, que eu acredito que dependendo do público, né, da idade do público, ainda tem o seu lugar ali, a sua importância, que eu acho que é bem parecido com o YouTube ainda. Mas agora é tentar canalizar o público certo para cada mídia, né? Hoje em dia a gente tem que pensar muito mais nisso. O público que a gente tem agora... a gente tem um canal sobre mecânicos, né, sobre mecânica, sobre carros. Esse público tá onde? Então, o forte ainda é o YouTube. Eles procuram as dúvidas dele no YouTube, com tutoriais do YouTube, ou eles vão lá pro Instagram. O Instagram não é um público mais jovem, que tá procurando alguma outra coisa. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que ter a mente um pouco mais focalizada para cada área, tem que pensar muito mais, né, nisso, né, fazer esse estudo de público. E agora, pensando na evolução de lá para cá, quando a gente conversou sobre essa entrevista, eu fui olhar o canal do Mecânica Fácil e eu vi que tá com 165 mil seguidores inscritos. E eu falei, nossa, que legal, porque deu um boom. Na época que eu saí, eu acho que foi quase 20 mil. E eu, assim, tava super ansiosa, porque quando fizesse 20 mil, quando tivéssemos 20 mil inscritos, a gente ia poder fazer um curso lá no YouTube, ia poder ir lá conhecer e tudo mais. Então eu lembro que na época eu tinha essa ansiedade muito grande. Então agora vocês estão com 165 mil, isso é muito legal. Acompanhar essa evolução, eu vejo que até hoje são aqueles mesmos personagens, que é o Elinho e o Júnior. Quando eu entrei, assim que eu entrei, era o Júnior, o personagem, e a gente levava as pautas para ele, a gente gravava, sei lá, 10 programas num sábado com ele, e acho que a gente tinha que colocar 2 programas no ar por semana, se eu não me engano, 2 ou 3. Então era uma demanda muito grande o tempo todo, né? Então, assim, depois do Júnior, eu lembro do processo da gente escolhendo o Elinho, indo até ele, conversar e fazer o piloto, e a gente mandar as pautas para eles com a demanda do público, o que eles traziam, e as dúvidas deles, a gente começava a fazer um vídeo, desenrolava na hora. Vamos fazer um vídeo sobre isso agora? Vamos! Então, assim,
Tal pessoa perguntou isso. Por que a gente não faz? Vamos aproveitar, já é um vídeo a mais. Então, assim, eu lembro que era uma demanda muito grande de Mecânica Fácil, mas foi muito legal, porque eu aprendi muito também. Imagina, eu não entendia nada sobre carro. Depois ali eu já, qualquer coisinha eu já falava, vamos fazer um vídeo sobre isso, protetor de cárter. Às vezes ele tava falando alguma coisa sobre o meu carro. Aí eu falava, nossa, sobre isso, muito legal. Será que a gente consegue desenrolar agora? Então a gente fazia um roteirinho na hora ali. Então é muito legal acompanhar, né? Ver o comecinho disso e ver hoje como que vocês estão, né? Com 165 mil inscritos. Então, isso quer dizer o quê? Que com aquela linguagem, com essa linguagem próxima do público que vocês conseguiram atingir, atendendo a demanda daquele público ali nos comentários e tudo mais, vocês conseguiram realmente cativar, né? Aquelas pessoas e atender as necessidades delas. É um canal que tem um engajamento muito forte. E aí, eu vou aproveitar uma fala sua que você disse, não desmerecendo o Facebook, porque essa questão do público. Como que eu vejo isso hoje? Às vezes as marcas, elas querem estar presentes nas 3 plataformas, né? E aí a gente, como bons profissionais de comunicação, orientamos. Olha, você tem que identificar o seu público, mas nem sempre a gente é ouvido. Mas o que eu quero pontuar? A gente atende uma marca que é no segmento alimentício. A gente tentou levar o Mecânica Fácil pro Facebook. Não rolou, não deu certo, porque o engajamento era tão forte no YouTube. É muito assim, do momento onde a pessoa... O que as pessoas fazem, esse comportamento, né? Então, hoje uma pessoa, quando ela deu algum problema no carro dela, o que ela pega? Ela saca o celular, digita ali, e aí a primeira coisa que o Google dá são aqueles vídeos, né? Então, assim, já tem esse costume, meu Deus, o que eu faço? De recorrer ao YouTube. Então, assim, para esse segmento automotivo, o YouTube ele desempenha muito bem, o engajamento é forte, a procura, a demanda, como você falou. Quando eu entrei na Fras, ainda era esse formato de 2 vídeos por semana. A gente, gravava com uma frequência muito maior do que é hoje, que foi se moldando até mesmo por conta da pandemia. Mas um movimento que eu vi aqui, de quem está por trás das análises, é que hoje os vídeos do Mecânica Fácil, eles são 90%, eu acho que era 88% compartilhados no WhatsApp. Então, assim, veio o WhatsApp, então é aquela pessoa que pega, assiste ali e fala, pera que eu vou mandar para alguém ver isso daqui. E aí já pega o compartilhar pro WhatsApp. Isso é um dado que eu vi, eu falei, olha, a gente talvez, num futuro próximo, tenha que pensar em fazer os vídeos sempre pensando nesse formato do YouTube sendo compartilhado para o WhatsApp, né? E aí, falando dessa questão do público do Facebook, a gente tem um outro cliente que é no segmento alimentício, onde o YouTube não rola, o YouTube não vira. Mas o Facebook tem um engajamento orgânico incrível, porque quem consome o conteúdo deles, que é na parte de alimentação, né, que é nesse segmento de receitas, no YouTube desempenha muito bem. No Facebook desempenha muito bem. E aí, quando você falou, o Instagram é um público mais jovem, eu consigo ver exatamente isso. Então, é necessário, sim, as marcas olhar e ver qual é a faixa etária. Até mesmo assim, existem informações no próprio Facebook, no próprio Instagram, sobre o que eles definem das pessoas que consomem essas mídias, né? E quando você disse dos pilotos, é uma prática que a gente tem até hoje, né? Então, assim, vai fazer alguma coisa nova, antes de botar no ar, vamos gravar um piloto para ver se a pessoa ali, se o apresentador é mais adequado, se a gente tem todos os recursos necessários. Foi uma sementinha que estava ali na época do ateliê, a gente traz isso até hoje, de plantar, de permanecer com os pilotos aqui, independente do que a gente vai fazer, né? Eu achei muito legal você falar sobre fazer roteiros, independente se é um stories, porque às vezes as pessoas não a gente, para poder adequar a linguagem do vídeo para cada formato de onde ele vai ser consumido, né? Ainda mais agora com o celular, que a gente sabe que tem que ser as coisas responsivas e tudo ali de pé. Mas foram 3 comentários que eu anotei aqui, eu falei... E é isso que a gente estava falando de cada mídia também, e entrando no roteiro, né? Agora, uma outra mídia que está crescendo muito é o TikTok. Que, assim, pra minha faixa etária, é o quê? O Instagram, né? Então, o que eu achei que era o público mais jovem e tudo mais. Agora tá vendo um público mais jovem ainda, e as marcas tendo que se adaptar ao TikTok agora também. E até mesmo, esses dias para um cliente, tinha que fazer um vídeo, na época, aquele challenge do Evoluiu, que aí tudo vai mudando, sabe? Que você muda a maquiagem. Então, assim, às vezes, uma coisinha pequena que para TikTok parece que é muito simples, né? No estilo TikTok, por mais que você vai fazer para outra mídia, mas num desafio, num challenge, se você tem um roteiro organizado de o que você vai colocar em cada segundo daquele Evoluiu, assim, são 2 horas de gravação para um videozinho simples, mas que não, para ficar um vídeo perfeito, todo mundo fala, nossa, ficou muito legal, ficou muito bom, teve um trabalho muito grande por trás. Então, assim,
é muito importante você pensar também no roteiro para cada mídia, né? Para cada um. E é o que você disse da questão do tempo, né? Às vezes, hoje a gente não tem mais... a frase acabou direcionando muito o atendimento para o segmento B2B e o segmento técnico, assuntos complexos. Então, assim, às vezes bate uma saudade de fazer algo para o B2C ali, para o varejo, para o consumidor final, né? E a gente ainda não exploramos essa mídia do TikTok, porque nenhum dos clientes são pertinentes, mas é o que você disse, olha lá os 15 segundos, não imagina o tanto de trabalho, não imagina ali as 2 horas de roteiro, as 4 horas de gravações ou mais, as tentativas e acertos, né? Até tentar. Então, assim, vídeo é uma coisa que eu brinco aqui, nem tudo dá pra resolver na edição, né? Porque às vezes tem gente que tá gravando pra gente, não, isso daí se edita, não, isso daí se arruma. Pô, não é o milagre da edição ali, não. Tem coisas que realmente a gente tem que ter ali a produção bem alinhada, o roteiro não é feito ali. Hoje a gente tem a prática de fazer pré-produção aqui, que é justamente sentar com quem está envolvido e pensar, olha, como é que vai ser isso? A gente sabe que a pré-produção nem sempre ela vai ser fielmente seguida, porque na hora os imprevistos acontecem. Mas uma outra coisa que eu ia comentar, que você falou, eu mulher tendo que aprender a falar sobre carro. A gente nunca conseguiu uma pessoa para cuidar do Mecânica Fácil que fosse homem, viu? Todo mundo que passou por aqui eram mulheres. E todas as mulheres saíram aprendendo sobre mecânica, de uma forma fácil. Eu levanto a bandeira aqui de que o Mecânica Fácil tinha que ter uma editoria mulher. Tô tentando, viu, há algum tempo. Tinha que ter uma mulher ali apresentando. Quem sabe eu não chamo você, agora que eu pensei nisso. Vou tentar propor isso de novo. Legal. Porque a gente aprende, né, pra poder responder ali, fazer o saque. Acho que a gente racionaliza mais as coisas, porque assim, como... Eu não sei se todas as mulheres, eu não vou generalizar isso, obviamente. Mas para mim, né, no meu caso, na época, para mim o mundo dos carros era extremamente abstrato, assim, era um mundo... E eu acho que por a gente ter essa vontade de ir atrás, de aprender, a gente tá desarmada, não tá assim, eu sei de tudo, eu já entendo isso aqui. Então, por a gente ir atrás, eu quero entender como é que funciona, como é que é cada processo, eu vou estudar para saber sobre isso, mas eu acho que a gente tem essa capacidade de desenrolar e conversar com eles, levar pauta, ter a vontade de aprender, né? Acho que dependendo do homem, acho que eles têm um pouco desse orgulho ali, de querer entender também, já sei de tudo, né? Não sei. Posso estar falando... Mas falando ainda do Mecânica Fácil, a gente teve uma crescente aí nessa representatividade feminina. Tem mulheres ali que comentam, tem bastante que tiram dúvidas, sabe? É bem legal. A gente vê que os vídeos, né, que todo esse trabalho que a gente desenvolve no audiovisual voltado para uma rede social, que ele consegue atingir, independente se é homem, se é mulher, independente de gênero, ele atinge o objetivo de resolver problemas, né? Mulheres estão indo atrás também para elas resolverem os problemas delas, né? Hoje em dia não tem mais aquilo de eu preciso de um homem para me explicar como trocar um pneu. Se eu não tiver com um homem do meu lado no carro, eu não vou saber. Não, a mulher ela vai atrás, ela tem ali, graças a Deus a gente tem, né, esse recurso das mídias sociais, da internet, para a hora que ela quiser, ela pega o celular, entra ali no tutorial, resolve sozinho o que ela quer e pronto. E sabe uma coisa que os próprios apresentadores comentaram? Hoje, com o celular ali na mão, eles são contestados. Então, por exemplo, eles dá um diagnóstico ali pro carro na oficina. Aí vem a pessoa com o celular e fala, não, mas esse vídeo aqui tá dizendo isso. Então, lógico, a gente tá falando do segmento automotivo, mas quantos outros segmentos não são contestados pelo poder que o vídeo nas redes sociais ali causam, né? Ou até mesmo assim, falando novamente do Facebook, como você disse, quantas coisas viralizam ali no Facebook e aí torna assim sites para outras marcas, né? O vídeo, se a gente for olhar dados, é um dos formatos mais consumidos hoje, tanto que eu acredito que essas redes sociais novas, eu não cheguei muito a usar Snapchat, não sei você, mas eu não usei Snapchat, pra mim assim não virou, mas dizem que na América do Norte ele é o muito mais famoso do que o Instagram até mesmo. E aí ele começou com essa questão dos vídeos rapidinhos, os vídeos que somem, né, aí foram indo. E hoje com essas mídias que foram surgindo, o Reels dentro do Instagram, o TikTok, os Stories, foi tudo pra poder se adaptar, né, eu acho que os vídeos longos, aí os vídeos mais curtos, como você falou, aí de 3 a 5 minutos, e aí viram que os nanos vídeos, eu ouvi isso do Matheus, nosso estagiário de rádio e TV, falando, Pamela, a bola da vez agora são os nanos vídeos, são os micro momentos. Eu falei, o que é isso? Ele, é aquele vídeo rapidinho,
É aquele vídeo fácil, 3 dicas, aprendo fácil, compartilho, informo, falo sobre a minha marca ali rapidamente. Porque as pessoas estão na correria, porque as pessoas estão no movimento de estar ali num feed e querem passar para ver o quanto mais pessoas eu vejo, melhor, né? Aí eu falei, olha, eu vou ficar pensando nisso, viu? Falei para ele, vamos pensar se... Desculpa te interromper. E entra também nesse estudo de público também, de geração, porque o que acontece? Eu estava vendo uma pesquisa sobre isso, né? Essa geração Z, ela não tem mesmo paciência de assistir vídeo com mais de 1 minuto. Quanto menos tempo, melhor. Então, assim, eles não se prendem, é tudo muito rápido, é a velocidade da informação. Então, você vê que eles estão sempre ligados a 1000 por hora em todos os canais, em todas as mídias. Então, para você atrair a atenção dessa geração é muito difícil. Então, tem que ser vídeo curto. Agora, por exemplo, o público do Mecânica Fácil, que quer alguma coisa um pouco mais rebuscada, elaborada, já é um público 30 mais. Então, são pessoas que querem detalhes no vídeo. Então, eles querem um vídeo de mais de 1 minuto, de 2 minutos. Eles têm paciência para assistir. Então, acho que entra tudo nesse estudo de público, né? O público que tá no Instagram agora, que quer se adaptar agora ao TikTok também, que tem 20 anos, 20 e pouquinhos, não tá com paciência de assistir vídeo de 1 minuto mais. Entrou ali no Instagram, tem 1 minuto, não quero. 15 segundos às vezes já é demais, você já vai pulando. Então, assim, eu acho que a tendência, né, quanto mais jovem o público, mais rápido são os vídeos, mais a informação tem que ser passada de uma maneira rápida. E o público que a gente também tem que respeitar, que é um público que tem mais paciência de ver, de assistir tutorial, de gostar de aprender e tudo mais, que tá no YouTube, a gente pode usar um pouquinho mais no tempo ali, mas também não muito, né? Tá aí. E pra gente finalizar aqui, Paty, se deixar, a gente vai falar 5.000 horas aqui, porque, como você falou, tem muita coisa pra gente conversar sobre essa questão de público, né? Entra aí num estudo bem, mas hoje as métricas, elas trazem muito mais dados e a gente consegue destrinchar cada um, falar de persona. Mas pra gente finalizar, como que você enxerga hoje o mercado do audiovisual, assim, dentro da sua vivência? Até se você quiser falar um pouco do que você faz, do que você desenvolve hoje aí no seu trabalho, como que você enxerga, né, esse momento de pandemia, o que vai vir? Então, assim que começou a pandemia, eu acho que deu uma estacionada. O pessoal ficou bem assustado, né? As produções audiovisuais diminuíram bastante. Porque as pessoas estavam com outras preocupações também. Ao mesmo tempo que as produções audiovisuais, eu quero criar alguma coisa para minha marca, agora eu não vou investir em vídeo, não tem como sair para gravar e tudo mais. Essas produções pararam. Teve um boom também nas redes sociais de lives, então agora... Novos formatos, né? Novos formatos. Eu preciso migrar para as redes sociais. Então, o que eu preciso fazer agora? O meu negócio tá ali, que eu tenho que me propor ali naquela vitrine, né? Como que eu vou fazer? Então, acho que foi... Ao mesmo tempo que em algumas produções tiveram que ser paradas, outros formatos começaram a surgir, assim, que são das lives, de eu preciso fazer um vídeo rápido aqui, agora, rapidinho, para o meu cliente. Então, eu acho que a gente ainda está se adaptando. Eu agora tô estudando mais, me especializando mais. Eu falei para você que eu comecei com ficção, né, que eu queria, e agora é não ficção. Ficção não tem nada a ver comigo, então eu tô estudando mais sobre webséries, documentários e tudo mais. Então esse mercado, ele deu uma parada e agora a gente tá precisando começar a produzir mais. Eu gosto de escrever e procurar editais e tudo mais. Ao mesmo tempo em que as produções pararam, o consumo de streaming começou a crescer muito mais. Então, assim, como que as mídias vão se adaptar agora? Como que o mercado audiovisual vai fazer? A gente precisa voltar a gravar. Então, assim... Você começa a perceber que estão surgindo mais editais e festivais para a gente começar a produzir cada vez mais os nossos roteiros, para essas gravações começarem a acontecer. Tem surgido muitas ideias de pessoas de webséries também, as produtoras estão começando a ir atrás, não webséries de ficção, mas webséries mesmo de marcas, né, de brand content. E então eu acho que está sendo tudo muito novo para a gente já definir. Assim, como vai ser e como que tá engatinhando. Eu acho que tá tudo começando a voltar agora, sabe? Eu acho que as coisas a gente tá começando a se adaptar a esses novos formatos mesmo. Até para uma gravação. A gente tem uma gravação, agora eu tô com um cliente que a gente tá fazendo um projeto sobre cursos, né? Vamos falar sobre cursos de direito, focar sobre representatividade e mostrar os diferentes profissionais dentro da área do direito, por exemplo. E, assim, a gente teve que parar essa produção na época, né? Não falar sobre todas as profissões agora, não tem como, o pessoal não tá trabalhando. E, ao mesmo tempo, a gente tá querendo voltar, mas os profissionais estão em home office.
Então não tem como a gente mostrar o dia a dia da profissão. Então, em alguns projetos, a gente tem que adaptar, a gente tem que ver o que a gente vai fazer de diferente, e agora, o que vai mudar, o que não vai. Então, tá tudo caminhando a passos lentos pra gente agora recalcular a nossa rota, né? Mas você falou, né? São novos formatos aparecendo, se adaptando para poder mostrar, como você disse aí, como é que eu mostro o dia a dia de uma profissão, sendo que ele tá vivendo home office. Então, vamos mostrar como ele faz essa profissão no home office. E também tirou do papel muitos projetos. Eu vi no começo da pandemia, né, quem eu segui ali relacionado ao audiovisual, com uma demanda muito grande por videoaula, porque falou, bom, não podemos parar, mas vai ter videoaula. A gente foi procurado para fazer locação dos nossos equipamentos para videoaula. Aí eu falei, mas se eu locar meu equipamento para videoaula, né, como é que eu produzo os meus clientes ali normais? Então eu falei, nossa, será que isso é um movimento que vai vir de videoaula? E aí eu tenho acompanhado, que a gente também tem clientes no segmento educacional, que as videoaulas, elas proliferaram, né, cada vez mais. Hoje tem videoaula de tudo quanto é formato, de tudo quanto é área e segmento. Mas é o que você falou, todo mundo se adaptou a esse novo normal, né? Estamos voltando à normalidade. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que tá a frase? Vocês já voltaram ao normal? Eu falo, depende do que você considera como normal. Porque a gente se adaptou ao momento da pandemia, a gente se adaptou às nossas produções, a gente adaptou tudo aqui para esse novo momento que tá chegando. A gente, assim como o audiovisual foi se adaptando também para as novas mídias que foram chegando, né? Eu acho que não existe um formato fechado, fiel e pronto, acabou. A televisão está se reinventando, né? Vamos falar, a televisão está se reinventando. Justamente por isso. Pensando, como assim? E o seu comentário falando, olha, agora a demanda, né, de webséries, de documentários, ela tá vindo, porque tá todo mundo consumindo streaming. Eu vi, o que eu gosto também de assistir o Netflix ali, que não tinha mais, tem muito assim, materiais de outras culturas, né? Então tem ali os streamings alemãos, os seriados alemãos, os feitos na China. A gente viu que tá dando uma oportunidade para poder mostrar o trabalho do audiovisual de outras culturas ali também, não somente da americana, ou da francesa, né? Mostrando outras oportunidades. Mas, cara, isso quem sabe é um assunto pra gente falar num outro episódio mais pra frente. Eu chamo você pra gente conversar sobre audiovisual voltado pra streaming, né? Já que você gosta tanto dessa parte muito legal de websérie. Olha, muito bom receber você aqui pelo bate-papo, agradeço mesmo. Muito bom conversar com você. Como eu falei, você é muito famosa aqui, o seu trabalho ficou enraizado aqui mesmo na Frase. A gente traz e melhorou muita coisa a partir dele aqui dentro. Eu fico muito feliz de ter participado aqui com a gente do projeto. Eu que agradeço. Eu desejo do fundo do meu coração vida longa, Frase. Que Deus abençoe vocês, tudo de bom, muita luz. E eu sou muito grata, eu acho que talvez eu tenha ficado famosa, até porque eu sempre gostei de fazer isso com muito amor, né? E eu acho que a empresa passava muito isso também, de gostar de conversar com o cliente, de fazer aquele trabalho acontecer com muito amor. Então, eu acho que quando a gente tem o brilho nos olhos para fazer, para trabalhar com o que a gente gosta, então eu acho que em qualquer área que a gente tiver, a gente vai ficar lembrada, né? Essa sinergia de valores, né? Vamos dizer, os valores empresariais com os valores das pessoas. Muito bom. Bom, me despeço aqui de você então, o nosso tempo que tá acabando também. Para você que nos assistiu, espero que tenha gostado. Essa foi a Patrícia Staff falando um pouco sobre o trabalho dela, a experiência dela no audiovisual aplicado às redes sociais. Essa foi a Patrícia Staff contando um pouco da sua experiência, o seu trabalho desenvolvido para as mídias sociais. E eu vejo você no próximo episódio com outro convidado e outro assunto. Até lá! Tchau, Paty! Tchau!